Você escreveu, e o que eu posso dizer é que nós não podemos contestar o que alguém viu, uma coisa que alguém viu, ou uma experiência pela qual passou, mas nós podemos duvidar que a interpretação do que essa pessoa viu, ou da experiência que ela teve, esteja correta. Eu posso ver um montão de coisas se eu estiver sob o efeito de um alucinógeno, ou às vezes até não, meu cérebro pode me pregar peças, e aí eu posso interpretar de forma errada as coisas que eu vi, as visões, ou experiências, ou sensações que eu tive. A mulher vidente e Saul, que é o trecho da Bíblia que você citou e pelo qual você tem dúvida, realmente passaram por uma experiência que não pode ser negada. Mas a interpretação do que tenha sido aquela experiência, aí pode ser questionada. 1 Samuel 28,6: Pelo que consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: Buscai-me uma necromante, para que eu vá a ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: Eis que em Endor há uma mulher que é necromante. Então Saul se disfarçou, vestindo outros trajes, e foi ele com 2 homens, e chegaram de noite à casa da mulher. Disse-lhe Saul: Peço-te que me adivinhes pela necromancia, e me faça subir aquele que eu te disser. A mulher então lhe perguntou: Quem te farei subir? Respondeu ele: Faze-me subir Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e falou a Saul, dizendo: Por que me enganaste, pois tu mesmo és Saul? Então disse Samuel: Por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor se tem desviado de ti e se tem feito teu inimigo? E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. Amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o Senhor entregará o arraial de Israel na mão dos filisteus. Imediatamente Saul caiu estendido por terra, tomado de grande medo, por causa das palavras de Samuel. Muito bem, os mortos não voltam ao mundo, exceto nas ocasiões especiais e com um propósito definido por Deus, como aconteceu com Moisés no Monte da Transfiguração, quando o Senhor Jesus foi transfigurado ali. Se no caso de Samuel foi Samuel mesmo quem voltou por um propósito de Deus, pode ser que sim, porque a mulher se espantou quando teve a visão daquele homem. E Samuel também sabia o que iria acontecer com Saul no futuro. Mas existem também aqueles que pensam que não se tratava mesmo de uma que Samuel não teria voltado, mas que aquilo não passou de uma possessão demoníaca. Por não ser este o foco da passagem, se Samuel voltou ou se não voltou, não me preocupa muito saber se era ou não Samuel que apareceu, porque o foco é outro ali. Em qualquer das hipóteses, tratava-se de um evento registrado nas Escrituras, e o personagem é chamado pelas Escrituras de Samuel. Portanto, pode muito bem ter sido ele, como também foi Moisés, quem apareceu no Monte da Transfiguração, e foi chamado ali de Moisés. Mas o propósito da passagem ali de Samuel com aquela necromante, o assunto ali não é falar da volta dos mortos, mas falar da desgraça em que Saul caiu por duvidar de Deus. Em passagens assim, quando não nos é dito com exatidão alguma coisa, é preciso buscar saber o que está sendo dito com exatidão. E no caso, o que é muito claro ali, é a lição de falta de fé de Saul e de sua incredulidade na fidelidade de Deus. Sempre que faltar informação para entender alguma passagem na Bíblia, é bom começar a desconfiar que nós estamos nos ocupando com algo que não é o tema daquela passagem, porque falta informação. Por isso Deus não deu detalhes, que não seriam relevantes para a lição que ele quer nos ensinar naquela passagem. Saul foi um rei rebelde que queria fazer sua própria vontade. Isso aprendemos. Isso acabou fechando completamente a sua comunicação com Deus. Mais uma coisa que aprendemos. Quando nós não temos de Deus uma resposta clara e inequívoca, e no caso de Saul foi por sua rebeldia, certamente nós iremos querer buscar alternativas, como a consulta aos mortos, que foi o que Saul quis fazer. E o engano jaz à porta daqueles que foram surdos aos clamores de Deus, como Saul foi, até chegarem ao ponto em que o próprio Deus deixa de responder. Foi a mesma má vontade de escutar a palavra de Deus que levou os judeus a serem endurecidos em parte, passando a ficar incapazes de ouvir a palavra de Deus e entendê-la. Atos 28, 26 a 27 fala: Vai a este povo e diz-lhe: De ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Quando se atinge esse estado, nós passamos a ser aqueles que o Senhor descreveu em Mateus 15, de 8 a 9, como um povo que honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Se você reparar, o Senhor Jesus estava citando Isaías 29, 13. O que antecede este versículo em Isaías é justamente o Senhor tornando o povo incapaz de entender a sua palavra, porque tinham ouvido a palavra de Deus de mau grado. Estando prontos a escutar a palavra de Deus e tê-la como decisiva em toda ocasião, nós teremos discernimento da parte de Deus. Será que nós estamos prontos para ouvi-la?
Ou será que nós estamos nos ocupando com coisas que não são o propósito que Deus quer nos ensinar?